Vamos em frente. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei de criminalização da homofobia. Esse vai ser bom para o presidente Jair Bolsonaro comentar aqui em Os Pingos nos Is. A proposta altera a lei que define o crime de racismo para incluir a orientação sexual e a identidade de gênero na lista de características que não podem ser alvo de discriminação. O texto abre uma exceção para garantir a liberdade religiosa. Agora o texto passará por uma nova votação na própria CCJ, chamada de turno suplementar, porque a versão aprovada foi apresentada com alterações pelo relator. Se a aprovação for mantida e não forem apresentados recursos, o projeto de lei seguirá para o plenário da Câmara sem passar pelo plenário do Senado. O texto foi aprovado na véspera do STF retomar um julgamento sobre a criminalização da homofobia. Até agora, 4 ministros votaram para equiparar homofobia e transfobia ao crime de racismo. Presidente Jair Bolsonaro, eu queria dizer criminalização que eu quero prender você, Felipe, no meu coração, né? Você esse tem uns olhos tão lindos. Esse é um qualquer ou é alguém famoso? É uma pessoa maravilhosa. Eu quero ser senador da República. Quer dizer, então, vamos crime, isso é um absurdo aí, tá ok? Quer mais o quê? Acabou o dinheiro da parada gay. Acabou, porra. Acabou. Liberaram isso aí? Vão querer... Isso foi aprovado ou não? Foi aprovado um projeto na comissão ainda, né? Ainda tem que passar pelo plenário do Senado. Aprovar, você sabe que... Pra criminalizar, quer dizer, igualar ali ao crime de racismo. Não é que aprovou na comissão, eles gostam de comissão, tá ok? Eu acho que não passa. Não passa. Tá ok? Não vai passar, porra! Tem que ser homem pra votar isso aí, porra! Há vários argumentos contrários, a gente levantou alguns aqui quando começou essa discussão, né, Zé Maria Trindade? Dessa questão de igualar a homofobia, o crime de racismo. O que você acha dessa decisão? O problema todo é o seguinte: quem está para definir esse assunto é o Supremo Tribunal Federal. Existem lá 6 ações que discutem exatamente isso aí. E o Supremo dá o sim ou não, ou seja, a tentativa é de colocar ali na mesma condição o crime de racismo e de homofobia. E aí os evangélicos, os religiosos estão dizendo o seguinte: se houver uma defesa de uma religião de que a homossexualidade seria um pecado, aí seria crime, né, de homofobia. Isso porque o Supremo, o Judiciário não tem como gradar. Não tem como colocar nuances. Daí é a indicação de que isso seria melhor regulamentado pela Câmara e Senado, o Congresso Nacional. Porque aí colocaria situações, colocaria atenuantes, agravantes e tal. E a ideia, e esse projeto, prevê exatamente excetuando igrejas, né? Igrejas poderiam continuar pregando o que a Bíblia diz, o que eles entendem da Bíblia sobre a homossexualidade. Então, assim, se sair pelo Supremo, será criminalização, inclusive no mesmo molde ali de racismo. Então, é uma omissão do Congresso Nacional, daí essa pressa que eles estão querendo dar aí, vendo o Supremo decidir. Fala, Carioca. Eu tenho uma opinião pessoal agora. É o Carioca falando agora. Eu vou falar agora. Nós vivemos num país homofóbico. Ontem, no casamento do Carlinhos Maia com o namorado dele, o casamento Carlu, um recorde de transmissão de live. Sem beijo. O Brasil tirou, um recorde, 2.724.828 pessoas assistiram o casamento do Carlinhos Maia, um recorde absoluto na internet de live. E isso é porque nós vivemos num país homofóbico, só para lembrar. O Jean Willis ganhou o Big Brother antes de as pessoas conhecerem bem as suas posições políticas. Muito homofóbico. Nossa, é muito homofóbico, hein? País homofóbico. O Brasil não é homofóbico. O Brasil é violento por natureza. É um país violento. Exatamente. Muito bem. Então, classifica o feminicídio. Claro que a violência contra a mulher é um absurdo. Até a omissão do Estado em relação à mulher, que marido que bate mulher, delegacia da mulher, isso não funciona ainda muito bem, né? Tem que ter uma lei até mais rígida em cara que ameaça a mulher. Mas o Brasil é um país violento como um todo. Não é só contra gay, contra mundial de homicídios. Todo. 60 mil homicídios por ano. Em número absoluto. Nós vivemos num país violento desde 1500. O Brasil é violento, índio, português, sempre foi violento isso aqui. Isso aqui é uma terra violenta.
É isso que a gente precisa melhorar, a violência, e não ficar definindo por castas o que é. Olha aqui, ó, 3 milhões de recorde no mundo, um casamento gay. Que país homofóbico é esse, gente? Me conta. O Carioca tem toda a razão. Essa história do brasileiro cordial, não é o Sérgio Buarque de Holanda, não. Quando ele fala do homem cordial é outra coisa. Mas tem essa conversa, né? O brasileiro é cordial, o brasileiro é manso. Se você pega a história das rebeliões, das revoltas, das guerras, tivemos uma guerra civil em 1932, guerra civil, né? Não foi como a americana, mas foi um negócio violento. O Brasil não faz guerra, não entra em guerras, raramente entra em guerra com outros países, mas guerras internas nós tivemos desde o primeiro dia aqui no Brasil. A história do Brasil é uma história feita também de sangue. Então não, o Brasil não tem combate, não tem, isso é uma bobagem de quem não sabe que é a história e não conhece a história do Brasil. E os políticos poderiam dar exemplo, porque o que tem de ladrão no Brasil, a política do Brasil está ensinando isso aí para os ladrões de rua. O exemplo vem de cima. É isso aí. O exemplo vem de cima. Se o Brasil, os seus líderes são ladrões, se o presidente é ladrão, acabou. O povo vai roubar. O presidente pode roubar, eu também posso. É isso aí. Acabou. E sempre é preciso lembrar a questão, principalmente na hora de legislar sobre o que chamam de homofobia, o que é a homofobia, porque é um conceito altamente elástico, que na opinião de muita gente que usa esse termo, a gente vê pelo modo como eles colocam, vai desde a piadinha, que aliás a gente sempre gosta de lembrar que o Lula também fez, e eu não o recrimino por isso, né? Carioca tá aqui, tô com um humorista do meu cidade lado. Polo, exportadora de viado. Exatamente. Lula, exatamente essa piadinha aqui, refeita com a imitação perfeita do nosso querido Carioca. Então, vai desde uma piadinha como essa, só quando os adversários fazem, não quando os aliados fazem, até o sujeito que mata um homossexual, alguém LGBT, né? Como se usa hoje, por ser homossexual. Que normalmente é algo muito difícil de provar, porque esses grupos mais militantes, que não representam a opinião de todos os gays também, né? Brasileiros, eles usam todos esses dados, já escrevi artigos, já fiz comentário aqui na Jovem Pan, para mostrar como as conclusões às quais eles chegam é impossível. Porque no Brasil você tem no máximo 8% de homicídios solucionados. Então você nem tem como saber, os homicidas não são encontrados, as pessoas não sabem quem é que mata. Aí você saber que todos aqueles gays, supostamente gays, que também não tem a prova que o sujeito era gay, morreram por serem gays e não por qualquer outra causa, como morrem 60 mil brasileiros por ano. 60 mil brasileiros por ano, nós vemos um país exercício muitas vezes de adivinhação e de militância. Então é preciso tomar todo esse cuidado, colocar calma, o pé no chão. É porque daqui a pouco eu acho que acaba criando como é que se diz? Um privilégio, né? Uma lei que vai privilegiar. Exatamente. Que é um problema. Vai privilegiar mesmo. Verdade. A pessoa vai usar isso contra as outras. Exatamente. Aí tem aquele argumento. O casamento gay, o próprio casamento gay que todo mundo fala, o casamento gay tem um problema aí também. Porque os caras vão começar a colar nos caras para arrancar dinheiro do outro por causa da lei, do casamento, né? Isso aí. Né? Vai ter, tem o pró e contra, não tem jeito. Antigamente o cara era gay, era casado com outro cara, se botasse na conta da justiça, não quer dizer, não estava na lei. Agora, se o cara casou, outro tem dinheiro, arranca o dinheiro. Tem direitos aí. Tem direito do casamento, vai ter direito a metade da grana também. Tem que se pensar. Pois é, e muitas vezes o discurso militante, ele coletiviza, ele generaliza. Então, se existe um imbecil que cometeu uma violência contra um gay por ser um gay, já se acusa genericamente todo o segmento da sociedade heterossexual. É como qualquer crime de um branco contra o negro, ou vice-versa, para quem é militante de qualquer lado, já se acusa todo aquele segmento da sociedade, quando na verdade a maioria das pessoas heterossexuais repudiam que um heterossexual bata ou mate um gay por ele ser gay. Entra naquela contradição da própria treta do Bolsonaro antiga com Maria do Rosário, do Champinha, um menor de idade. É isso aí. Entra na contradição, Nós vivemos num país violento. Ponto. Nós precisamos diminuir, reduzir a nossa violência. Não, agora, e punir aqueles que cometem o crime.
punir aqueles que cometem o crime da devida maneira, como aliás às vezes a legislação prega, só que não acontece exatamente na prática. Às vezes tem um problema de investigação, tem um problema de solucionar, e não você acusar toda a sociedade de ser preconceituosa, e aí você cria uma classe de vítimas e começa a legislar em favor delas, criando privilégios para grupos específicos. É exatamente isso que o Carioca estava comentando. Diga aí, Augusto. Aquele caso específico da discussão entre a Maria do Rosário e o Bolsonaro mostra que essas pessoas que ficam defendendo ali, só tudo é problema de minoria, tudo é feminicídio, que é isso, eles querem defender coisas que eles acham diferentes, tal. Eles acabam entrando em contradições insolúveis. Vou dar esse exemplo do Champinha. Para defender o Champinha, que é um assassino patológico, que cometeu um dos mais bárbaros crimes que eu conheço, essa história não me sai da memória. Eu entrevistei o pai da moça, Liana Eisenbach, não me lembro o sobrenome direito, e ela que foi assassinada junto com o namorado Felipe Café, para defender ele, porque ele é uma vítima da sociedade. Na cabeça da Maria do Rosário, é uma vítima da sociedade. Não é que ele é assassino, é que com aquela infância, quem não mataria? Aí ela esquece que morreu uma menor de idade, que também, segundo o raciocínio da Maria do Rosário, foi vítima de um feminicídio. Então, como é que ela vai conciliar? Houve feminicídio... Estupro... Pronto, então, como é que é? Né? Como é que ela resolve essa questão? Não resolve, ela sai gritando, berrando por aí. Zé Maria, 30 segundos rapidinho para chamar o comercial. Todo esse debate, para mim, aí, se resume na história do politicamente correto. Eu tenho a impressão que o Carioca já foi muito vítima desse patrulha. Dessa história politicamente correto, né? Olha a minha cara de preocupação. Isso... General Santo Cruz para isso. General. Mas isso está sendo desmascarado. A nova realidade é rediscutir todo esse pacto do politicamente correto.